a gente está de volta aqui, pessoal, no nosso Bora Conversar Coisa Arada, para tratar de um tema que a gente só se lembra quando dói, né? Quando aperta o calo. Mas é muito relevante para Santa Catarina, para o nosso país, uma política pública hoje que precisa ser revisitada muitas vezes em razão dos efeitos climáticos que têm se agravado nos últimos tempos. E o meu convidado especial de hoje, que eu quero apresentar para vocês, o Coronel Laureano, Coronel Reinaldo Onofre Laureano Júnior, que é bacharel em Direito pela Univale, oficial do Corpo de Bombeiros lá desde 1900 e batatinha, né, Laureano? 97. De muito tempo, lá das primeiras turmas. E ele tem especialização, gente, em Engenharia de Prevenção contra Incêndios, Gestão Pública, altos estudos de política estratégica e, na sua trajetória, ele também comandou a PM de Camboriú, Corpo de Bombeiros em Itapema, Floripa, foi subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros. Eita, coisa pra caramba, cabe em 2 vidas o currículo desse homem. Na Defesa Civil, ele também foi gerente de logística e mobilização, atualmente é diretor exatamente dessa área, gestão de desastres. E a gente teve um convívio muito próximo aí, nesse momento de crise do Rio Grande do Sul, que a gente também vai falar sobre isso. Mas, antes de passar a palavra para o Laureano, para a gente ter um panorama geral e vocês entenderem do porquê que a gente está puxando a brasa para essa sardinha, né? Tratando desse tema. Segundo dados oficiais, gente, Santa Catarina registrou mais de 4.100, prestem atenção nesse número, 4.100 decretos de emergência e calamidade pública nos últimos 10 anos, devido a desastres climáticos, como as chuvas intensas, deslizamentos, enfim. Esse número ele mostra o quanto o nosso estado está suscetível a esses eventos extremos. E claro, né, todos nós também que vivemos esses eventos aqui, tivemos que nos readaptar a essa modelagem. Isso fez com que Santa Catarina, nos últimos anos, organizasse a sua defesa civil em um nível de excelência que a gente não enxerga em outros estados, sendo, inclusive, tendo uma atuação muito, muito diferente, mesmo no auxílio aos irmãos gaúchos aqui diante desse desastre, né? Antes de a gente amiudar a conversa, Laureano, para a gente abrir o diálogo, né, como tu enxerga assim, a evolução do que é a defesa civil hoje em Santa Catarina, essa modelagem que parceriza com as cidades, que capacita pessoas, qual é o status que tu enxerga hoje institucional da defesa civil aqui em Santa Catarina? Bom, primeiramente eu quero dizer que é um prazer estar aqui conversando com a senhora, deputada, e talvez por essa vivência no serviço público desde o século passado, né? Estava falando anteriormente, a gente já passou por muita coisa. Eu comandei o bombeiro em Itapema por quase 6 anos, só lá enfrentei 8 enchentes, e inclusive a de 2008, que nós primeiro resolvemos a situação ali em Itapema e depois fomos auxiliar em Itajaí. Que estava bem complicado, né? Não no cenário como estava lá em Blumenau. E aí eu tive a oportunidade, na minha primeira passagem pela Defesa Civil, em 2011 e 2012, de ser gerente de logística e mobilização e acompanhar o início dessa transformação que a Defesa Civil de Santa Catarina passou. Em 2011 ela foi elevada ao status de secretaria, né? Então assim, passou para o primeiro escalão de governo, começou a se dar uma importância maior, muito em decorrência do que tinha acontecido em 2008. Vários municípios enfrentavam enchentes, alguns desastres, mas não com uma gravidade como a gente viu em 2008, que fez muita gente lembrar do que aconteceu em 83, em 84, principalmente ali no Vale do Itajaí. Então, a tragédia, a dor, ela nos ensinou que nós tínhamos que nos preparar. O risco ele é resultado de uma fórmula de vulnerabilidade e ameaça, né? E a ameaça, leia-se a chuva. A gente não tem como colocar um guarda-chuva grande e jogar essa chuva para o oceano. Então a gente tem que atuar na vulnerabilidade. Nós temos que limpar córregos, nós temos que ensinar as pessoas sobre o risco, que elas estão suscetíveis ali à percepção de risco. A gente tem que equipar melhor corpo de bombeiros, prefeitura, polícia, tem que trabalhar mais próximo do município. Defesa Civil do Estado tem que ter condições
de antever o que vai acontecer, propiciar tempo para as pessoas. Em 2011, a Defesa Civil não tinha serviço próprio de meteorologia. Hoje ela tem serviço próprio de meteorologia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Poucos estados têm isso voltado para a prevenção de desastres. Nós não tínhamos nenhum radar. Hoje nós temos 4. Estamos analisando a possibilidade de um 5º. Nós não tínhamos rede própria de estações hidrometeorológicas colocada lá no rio para saber qual é o nível que está o rio, se ele está subindo muito rápido ou não. Nós temos hoje 42 próprias, vamos ter em breve 107, além de ter dados de várias outras, né? Então, o que eu posso dizer é que o que era sonho lá em 2011 e 2012, muita coisa já se transformou em realidade, mas nós não estamos parados, a gente quer avançar cada vez mais para garantir a segurança da nossa população. Uma coisa que eu acho muito bacana também na Defesa Civil são os projetos que se envolvem com a comunidade, né? O Defesa Civil nas escolas, o chegar na criança e dizer, olha, deixa eu explicar aqui para vocês que existe um risco, como a natureza pode se portar na tua cidade, o que pode acontecer com você. Eu acho que, deixa eu te falar assim, ó, eu em 2013 me elegi prefeita de Bombinhas, eu vou te dizer da minha experiência, né? Então, em 2014, um belo dia começa a chover de madrugada. E chover, e chover, e chover. E eu vivi a primeira... Claro, todo mundo sabe que existe a Defesa Civil, mas a gente não se apropria muito do que ela é e da importância dela, né? E aí, bicho, vou te dizer que era 4 horas da manhã, quando o telefone começou, tá alagando aqui, baixinho, meu motorista e eu pegamos nosso carro, fomos para a rua. Atravessando o bairro de Bombas, o carro ficou, porque eu achei que a água estava num lugar e ela já estava no outro. A percepção ficou por ali. O comandante do Corpo de Bombeiros na época, lá nosso, era o Clodomar. Conheço. E ele também era o chefe da Defesa Civil, na época ele acumulava as funções, mas a nossa Defesa Civil estava muito, naquele momento, dependente do Corpo de Bombeiros ainda. Ela não tinha tomado a vida que tem hoje, né, com o seu pessoal próprio. E a gente tinha que... Enfim, era o meu primeiro ensaio de uma enchente na cidade com desabrigados, desalojados, e a gente não tinha em absoluto nenhum preparo enquanto instituição. Não havia servidores treinados na gestão anterior para se preparar para um incidente daquela natureza. Foi a maior enchente que nós vivemos e foi um desespero total, né? Saiu eu a pé, peguei o Clodomar pelo braço até a casa do padre de Bombas, no meio da chuva, para pedir a ele emprestado um salão lá no outro bairro que não tinha como trafegar com as pessoas, enfim, um negócio. Eu, desse tamanho, né? Vocês sabem que eu não sou muito grande, vou levantar aqui, ó, tenho 1,57 m, pessoal, né? Chego na casa de um cidadão com o Clodomar, porque a família tinha desocupado uma pessoa que não se locomovia, água por aqui, ou seja, né, já estava quase bebendo aquela água lá, para tentar tirar a única pessoa que ficou da família no beliche, que eles não conseguiram tirar. Graças a Deus que o Clodomar é alto, né? É um ser humano privilegiado em termos de tamanho. E foi isso. Foi muito triste para a gente, e a gente teve mais 3 enchentes. Essa foi a maior, depois 3 sucessivas, que as pessoas perderam tudo que tinham dentro das suas casas, enfim. Mas a gente vive num lugar privilegiado e conseguimos fazer um grande investimento em macrodrenagem, e de lá para cá nós conseguimos fazer obras que eliminaram essas situações, né, em Bombinhas. Que bom. E ainda assim, coronel, a gente está, eu vejo, né, num lugar de privilégio, porque não tivemos a dor de viver o que viveu o Rio Grande do Sul, por exemplo. O que eu quero trazer esse tema para cá, porque nos parece que antes eram eventos isolados, né, que fugiam ao nosso controle, mais esparsos. Agora, os efeitos climáticos nos apresentam uma nova realidade, que todas as cidades, invariavelmente, em algum momento, vão sofrer algum tipo de desastre.
É isso que nos espera? Nós, de fato, essa impressão de celeridade, de aproximação dos eventos climáticos é, de fato, uma realidade? Olha, é inegável que existe uma percepção geral de um encurtamento do tempo entre eventos climáticos extremos, e muito possivelmente porque eles têm acontecido com mais frequência e também porque é mais fácil tomar conhecimento, né? Mais recentemente, aí, com a popularização dos smartphones, a gente recebe vídeos de eventos climáticos extremos ao redor do mundo. Valência, Portugal, Suíça, Alemanha, furacão nos Estados Unidos, no Caribe, qualquer coisa que aconteça aqui pelo estado. Nós tivemos ao longo dessa semana agora alguns municípios registrando volumes bem significativos num curto espaço de tempo, uma característica bem clara assim de enxurrada, e que ela pegou pontos bem distantes aqui no estado, né? Timbé do Sul, Jacinto Machado ali no sul do estado, São Domingos, lá para o oeste, as informações logo já estavam na mídia, e isso denota que alguma coisa está acontecendo. Já se fala em emergência climática, em necessidade de adaptação climática, e a verdade é que nós temos que nos preparar para eventos extremos. Tivemos o ano passado em algumas cidades do Alto Vale do Itajaí as piores enchentes da história. No caso de Itaió, foi o maior volume já registrado no Rio do Sul, foi o segundo maior da história que eu me recorde. Então, de fato, a gente está enfrentando uma situação que coloca em risco a vida das pessoas, o patrimônio, e como foi falado anteriormente, se a gente não consegue atacar a ameaça, né, impedir que chova, nós temos que diminuir a nossa vulnerabilidade, como a senhora citou bem antes ali, drenagem, macro-drenagens, construção de barragens, de diques, programa Defesa Civil na escola, conscientizar a população, melhorar a cultura em relação à prevenção de desastres, que as pessoas não ocupem áreas de risco, enfim, são várias ações que em conjunto vão nos fazer alcançar esse objetivo. No caso de Itaió e Rio do Sul, que é uma área que tu domina e conhece bem, existe salvação, vamos dizer assim? Há alguma obra de engenharia capaz de reduzir de fato o que essas comunidades vivem? Sim, eu acho que é importante a gente destacar aqui que depois de muito tempo de anseio, nós temos uma drenagem significativa na região de Rio do Sul, né, um melhoramento fluvial sendo feito. Em breve deve ser feito em Rio do Oeste também, e a Defesa Civil do Estado lançou recentemente edital para 2 barragens, uma delas lá no Alto Vale, que pega o rio Taió, mas fica localizada no município de Mirim Doce, né? E uma outra pega o rio Itajaí-Mirim, lá em Botuverá. Existe ainda a intenção de tirar do papel mais 6, fora essas 2, né? 8 barragens ao todo daquele estudo da JAICA, somadas as 3 que o estado já possui, Tuporanga, Taió e José Boatê, a gente tem um conjunto de barragens que ofereça mais segurança. E aí é claro que além disso tudo vai de ações em conjunto com os municípios, capacitação das pessoas, uma melhor ocupação do solo, mas há sim o que ser feito para minimizar e está sendo feito. Investimentos na ordem de quantos milhões, Laureano, tu lembra? Nessas barragens em específico? Olha, saiu recente a matéria, eu sei que são cerca de 155 milhões para uma, se não me falha a memória, e 90 e poucos milhões para outra. O que eu lembro bem, por causa da questão da operação e da capacidade de armazenagem, é que lá na de Mirim Doce nós estamos falando na faixa de 12 bilhões de litros em capacidade de armazenamento, e na de Botuverá 20 bilhões de litros. Eu vou dizer para ti que uma coisa também que me preocupa bastante, não só aqui em Santa Catarina, né? Claro, nós já vivemos muita coisa, em Blumenau, em Itajaí, principalmente as famílias mais antigas ainda guardam essa dor. Eu te digo porque hoje eu consigo dormir quando chove, mas depois dessa enchente e outras tantas que eu vivi, eu não sei se isso acontece contigo, mas cada vez que chovia um pouco mais, que a chuva era um pouco mais intensa, hoje é o seguinte, né, pessoal? Todo mundo que tem um smartphone recebe informação. A gente tem até que cuidar com fake news. Sim. E é uma coisa que a gente sempre fala sobre isso. Mas choveu um pouco demais, ou se vai fazer muito calor, ou se vai ter seca, a Defesa Civil nos informa pela monitoria, por esses investimentos tecnológicos. A gente tem isso aqui na palma da mão. Quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, a gente se depara por uma situação muito, muito, muito diferente
e muito mais grave do que tudo que a gente viveu. E eu ainda acho que a gente investe muito pouco em prevenção. O que a gente poderia fazer, no teu entendimento, para amplificar essa questão preventiva, né? Porque a natureza é isso, a gente não tem como controlar. Até aproveitando uma fala sua, talvez pela questão da formação e de trabalhar com isso, desde muito cedo eu sempre me preocupei muito onde morar, não em relação à questão do conforto do imóvel necessariamente, mas em termos de minimizar riscos, tanto relacionado à questão criminal, mas também a desastres, né? E, por exemplo, em 2008, da família da minha esposa, que todos morávamos em Itajaí, a única residência preservada foi a minha, que abrigou a família dela inteira. Todos eles tiveram que sair de casa. E aí, por ter essa segurança, a minha preocupação em não conseguir dormir em relação à chuva sempre foi por eu ter que atuar. Então, não posso reclamar porque a minha família sempre teve preservada, graças a Deus tive essa oportunidade, mas por trabalhar já há muito tempo com isso, seja no Corpo de Bombeiros ou na própria Defesa Civil, quando nós temos situações como a dessa semana, né, com risco pelo Estado, é um olho acordado e o outro semi-fechado, é o telefone sempre com as notificações, é acordar de hora em hora para olhar o que está acontecendo, é acessar os produtos de inteligência das corporações para ver o que estão atendendo ou não. Então, realmente, é sempre preocupado em atuar. E aí, focando na questão da prevenção, eu vejo que nós temos que falar assim num sentido mais amplo em prevenção, em preparação e em mitigação. E a intenção aqui não é especificar conceitualmente qualquer uma delas, né? Mas assim, fazer a população entender que é um conjunto e que elas se complementam para a gente minimizar os impactos. Então isso vai desde o Defesa Civil na escola, como a senhora falou, ensinar as crianças, fazer com que as crianças levem essa informação para casa, as pessoas saberem o que elas podem fazer ou não em relação ao córrego que às vezes passa perto da sua casa, a rede pluvial. Eu sei que para muitos prefeitos é um terror a questão das chuvas, entupir as galerias, depois ter que limpar, e é pior ainda quando a população contribui jogando lixo e acaba não sabendo que aquilo dali vai depois impactá-las. A questão da mitigação de diques, de desassoreamento, de melhoria fluvial, de macro-drenagem, micro-drenagem, construção de barragem, como a gente está falando agora, e a própria preparação de a população saber que, se encher o meu bairro, qual é o abrigo que me acolhe. Isso está previamente mapeado. Não ser algo a ser decidido na hora, né? Às vezes, ações simples como cadastrar os locais que vão receber as pessoas saberem as suas cotas, saberem para onde ir, elas conseguirem ir por conta própria, dependendo do mínimo do município e das forças do Estado, para que o poder público possa concentrar energia naquela pessoa que de fato precisa. Hoje, os 295 municípios de Santa Catarina têm plano de contingência ou há ainda quem não tenha? Os principais municípios com vulnerabilidade têm planos de contingência. A Defesa Civil ela é parceira em vários mapeamentos de risco. Nós temos diversas ações em conjunto com os municípios e agora com a eleição que teve esse ano, a partir de janeiro, porque vários deles trocam a administração. Nós vamos trabalhar em conjunto para fortalecer, estruturar ainda mais as defesas civis municipais, capacitar, porque nós temos rotatividade, né, de servidores, seja municípios menores ou maiores, e muitas vezes o conhecimento vai embora. Natural, né? Troca partido, troca grupo político, sai, nem sempre tem concurso, mas nós temos diversas ações para melhorar ainda mais. E aí é claro que nem todos têm uma defesa civil tão estruturada quanto Blumenau, Rio do Sul, Itajaí, mas nós temos aqueles municípios com uma maior vulnerabilidade, todos eles com uma boa estrutura e com conhecimento daquilo que tem que fazer com seu plano de ação, seu plano de contingência. Esse pessoal fez uma diferença no Rio Grande do Sul, né, gente? Nós temos muitos gaúchos que escolheram Santa Catarina como a sua segunda casa, a sua pátria, a sua morada, e em razão disso, quando começou o agravamento do Rio Grande do Sul, a cidade de Bombinhas, por uma iniciativa do nosso prefeito lá do Paulinho, reúne voluntários, todos querendo doar, e a gente, ao olhar o depoimento do prefeito de Eldorado do Sul, assim, a gente em casa olhou ele no Jornal Nacional, parecia que o nosso coração ia arrebentar. Num estalo, a gente, não vai dar para ajudar todo mundo, então vamos para uma cidade.
e começamos a construção de um movimento que também foi amparado por ti, que eu te agradeço muito, por toda a tua equipe, pelo Coronel Fabiano, de adotar cidades. Procuramos estimular essa adoção. Mais de 30 municípios, então, seguiram esse exemplo, essa grande corrente do bem, e adotaram cidades gaúchas, né? Hoje a gente tem um projeto de lei que discute essa possibilidade, essa iniciativa que está em tramitação aqui. Por que eu digo isso? Porque quando há um desastre, o melhor do ser humano também aflora, não só das pessoas treinadas. Eu vi muita gente querendo ajudar o Rio Grande do Sul e alguns até mesmo indo para lá, mas às vezes até se colocando em risco pela falta de experiência, né? Porque algumas questões eu percebi assim. Não dá para a gente patrocinar o turismo de guerra, por exemplo, o turismo de crise. A pessoa às vezes quer ir, chega lá, não aguenta 24 horas, ela não sabe que tem estradas interrompidas. Quando a gente chega em Eldorado do Sul, uma cidade que foi a das mais afetadas, a gente tinha o prefeito e 2 ou 3 secretários e mais nada dentro da prefeitura. Claro, a população ocupando o que dava e mais nada. E o exército muito mal treinado, na minha avaliação, com todo respeito à corporação, para agir num momento de crise como esse. E dali, a gente fez uma série de cartilhas. Eu aprendi muito com essa experiência lá também, porque a gente ficou 4 semanas reunindo esforços, dormindo numa barraquinha, ajudando. Eu cheguei lá, perguntei, prefeito, porque pelas experiências de enchente, cadê o mapa da cidade? Não tinha mapa, não tinha... nós precisamos entender onde é que estão os alagamentos, onde é que estão as pessoas. Eles não tinham absolutamente nada. E uma cidade que já tinha sofrido enchentes também, por quê? Porque à exceção do chefe da Defesa Civil, que também estava lá, toda a sua equipe também ficou desabrigada. E daí o sentimento de que a gente deve preparar cidades para adotar umas às outras, em eventos climáticos que não sejam convergentes. Que, bom, se acontecer uma catástrofe em Bombinhas e algum efeito climático nos tirar a força da gestão e da nossa defesa civil municipal, uma defesa civil de uma outra cidade, por exemplo, possa se deslocar para lá e assumir esse controle até que a gente se ponha de pé novamente, né? O que tu acha dessa iniciativa? Tu acha que isso tem fôlego para funcionar? Essa iniciativa, especificamente em relação ao Rio Grande do Sul, ela fez bastante diferença. É um caminho que tem que ser seguido, né? E, nesse caso, ela tem a peculiaridade de municípios de Santa Catarina ajudando num outro estado. Então, muitas vezes, precisando de um amparo do Legislativo Municipal, que foi ágil também nesse apoio, mas é inegável que durante um desastre, seja uma situação de emergência ou calamidade pública, como lá no Rio Grande do Sul muitos ultrapassou a situação de emergência, né, caracterizou de fato a calamidade pública, eles vão precisar de recursos humanos e materiais, e vai ter boa parte da equipe atingida e muitas vezes vai perder maquinário, seja porque o maquinário ficou inutilizado, eventualmente o local que está lá armazenado foi atingido também, seja porque começou a empregar e ele danificou, ou em número insuficiente. Nós temos que de fato trabalhar nesse apoio mútuo. E hoje nós temos aqui em Santa Catarina alguns exemplos de planos de ajuda mútua a nível regional. A Grande Florianópolis, por exemplo, ela tem isso. E então os municípios da Grande Florianópolis, se determinado município for afetado, os outros que não foram ou que foram em menor escala, eles apoiam. E nós temos isso ao longo de outras regiões do estado. Se não me falha a memória, foram um pouco mais de 30 municípios do Rio Grande do Sul adotados por sua iniciativa, né? Louvável iniciativa, parabenizo a senhora por essa iniciativa. Por municípios de Santa Catarina, a gente acompanhou e deu apoio pela Defesa Civil do Estado em algumas ações e, de fato, juntos nós somos mais fortes. Então, se tem um município que tem condições de apoiar outro, isso deve ser preferencialmente trabalhado previamente e já saber o que tem que fazer. Essa situação de Eldorado que a senhora falou, ela é contrária àquilo que nós estávamos tratando antes, né? Assim, não ter um mapeamento de risco, não ter um mapa da cidade, não ter um mapa de recursos, ou seja, não ter feito o dever de casa, ele gera um trabalho muito mais difícil. É claro que lá foi um evento de uma magnitude inimaginável para muita gente, né?
Mas tudo que é feito no chamado tempo de normalidade, de mapeamento de recursos, de acordar quem ajuda quem, de que forma, de vir pessoas com experiência eventualmente para ajudar a tomar a frente, conhecendo um pouco já da realidade, isso vai propiciar que seja restabelecida a normalidade, que a população consiga voltar a ter a sua vida da maneira mais adequada possível no menor tempo, o quanto antes. Tu sabe que uma coisa que eu acho, voltando para do que a gente aprendeu nesse cenário de guerra lá, assim, ó, é que a gente até escreveu alguns manuais e é uma coisa que eu preciso resgatar e trabalhar com vocês. Assim, ó, a gente acabou fazendo uma série de documentos que a gente, de fato, precisa da chancela da Defesa Civil, na época muitos validados por vocês, para falar também com quem quer doar. A gente recebe um volume extraordinário de roupas. As pessoas vão doar roupa. Ela pega tudo que não presta, assim, ó. Cada coisa que eu vi que tu não tá entendendo, coloca num saco de lixo e manda. Às vezes até suja, né? Cada coisa que tu não vê. É, assim, ó, não, é impossível fazer uma triagem como essa. Então, à medida que a gente foi para lá, a gente foi se profissional. Ó, pessoal, vai doar cobertor? É o cobertor, o lençol lavado, passado, não precisa ser novo. O travesseiro, numa embalagem transparente, com uma etiqueta o que está colocado ali, entende? Porque aí você tem que abrir aquele saco, todo mundo manuseia, a pessoa recebe uma roupa, uma coisa boa, muitas vezes suja, porque isso vai passando de mão em mão. A logística dessa parte de roupa é péssima, é ridícula, é horrorosa. A questão também da doação de alimentos, a pessoa quer doar. Tem hora que tinha cidades que tinham um estoque gigantesco de água, mas a crise, numa emergência como essa, não adianta tu mandar uma cesta básica quando o cara tá... Tu tem que ter alguma coisa de pronto consumo, entende? É uma lata de sardinha, é pacote de bolacha. Um pacote de pão, um pacote de bolacha. Essa leitura dos tempos de doar para a sociedade civil, ela também não é clara, porque nós não nos comunicamos com a sociedade civil que quer ajudar, na minha opinião, nos momentos de desastres. Ou nos comunicamos de uma forma atemporal, que destoa daquele núcleo. Por isso, coronel, que eu acredito muito na bilateralidade combinada e ensaiada. Sabe? Bom, o município de Florianópolis, na região de Florianópolis. Bom, tem uma enchente lá em São João Batista. Os outros municípios já estão autorizados a atuar, mas é diferente de ter a cidade X, que no momento de paz vai lá, conhece a equipe, se integra, conversa com os voluntários da cidade e escala uma rotina de apoio de acordo com a necessidade daquela cidade. É nesse sentido que eu acho que a gente deveria evoluir, né? De a gente customizar esse processo para ele ser mais acolhedor. A gente de lá fez muitas campanhas, uma delas foi a campanha de roupa íntima e absorvente, que é uma coisa que tu não pensa, entendeu? Como começa essa campanha? Uma menina, ela até tinha uma deficiência no braço, uma menina extraordinária, compunha a Defesa Civil, bem jovem. Ela chega uma hora lá no centro de doação e diz assim: ó, Paula, deixa eu fazer uma pergunta para ti, assim, ó. Será que tu não achou aí uma calcinha, alguma coisa? Porque eu tô menstruada, achei uma cueca velha, tô há 2 dias usando essa cueca. Cara, é uma coisa que ninguém se lembra. Você não pode doar uma roupa íntima suja, usada, inapropriada, entende? Essa falta de visão de todo o espectro da crise, porque a gente não está falando de uma família ou de duas, a gente está falando de milhares de pessoas que ficam num decurso de tempo sem remédio que precisa ser tomado diariamente, né, de uso contínuo, sem um mínimo de higiene. E por isso que eu penso que se a gente pudesse combinar essa adoção tanto para dentro do estado de Santa Catarina quanto para estados vizinhos, porque é isso. Por que Santa Catarina adotar o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul nos adotar? Porque nós estamos territorialmente perto. E toda a outra rede de apoio nessa questão da adoção, 30 e poucos municípios foram adotados, 38, se não me falha a memória,
mas nós tínhamos mais de 100 municípios que ligavam e participavam do grupo. Ó, Paula, eu não tenho como adotar, não tenho fôlego, não tenho maquinário, mas daqui nós estamos doando um caminhão de banana, por exemplo, que Luiz Alves mandou para algumas regiões. Sim. Porque a fruta, eles estavam mais de 30 dias sem consumir nenhum tipo de fruta, legume, nada, né? Então, isso faz a diferença. Eu sinceramente acredito, Coronel, que a gente tem que externar fazer com que a cidade entenda que a Defesa Civil é o lema da Defesa Civil. Defesa Civil somos todos nós. Isso. Todos nós somos responsáveis pela vida, né? E eu sinceramente acredito que Santa Catarina tem muito a ensinar. Mas eu quero também te fazer uma outra pergunta, assim, né? O prognóstico que nós temos aqui para o nosso estado, vocês têm alguma informação, algo... A gente vai ter mais constância nessas chuvas que estão chegando por aí? É isso? Nós temos que conviver com essa realidade aqui em Santa Catarina também? Bom, o nosso estado ele está numa localização onde, pela característica geográfica da América do Sul, a umidade ela é trazida lá da Amazônia, uma umidade e um pouco de calor nosso ou esse ar úmido que vem de lá. E encontra frente fria, né, que avança pelo sul, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, chega aqui. Isso é uma fórmula perfeita para tempestade, né? Pacotinho completo, granizo, vento forte, enxurrada, eventualmente tornado, microexplosão, né? Deslocamento de vento, por aí vai. E a gente tem uma frase na Defesa Civil de que não é uma questão de se, é só uma questão de quando. Então, não é o se, é o quando. Vocês estão entendendo, né, pessoal? Mais hoje ou mais amanhã... E por isso que, de fato, a gente tem que se preparar. E tem gente que diz, né, que se aprende pelo amor ou pela dor, né? E com aquilo que nós falamos anteriormente, aprendemos muito aí pela dor, infelizmente, em decorrência de desastres na década de 80, 2008. Mas eu ouso acrescentar que a gente pode aprender com aquilo que nos atinge diretamente ou com aquilo que atinge quem está próximo, né? E a experiência no Rio Grande do Sul ela foi importante em vários aspectos. Nós já tínhamos algumas iniciativas mapeadas, mas em conjunto com a atuação, né, do Adote uma Cidade, a Defesa Civil também atuou na destinação de donativos lá para o Rio Grande do Sul. Foram algumas milhares de toneladas que a nossa gerência de assistência humanitária articulou. O empresariado de Santa Catarina levou itens para lá de avião, de carretas de todos os tamanhos, o poder público ajudou também. E é algo que a gente já pensava. Aqui em Santa Catarina nós temos centros logísticos, né? Para atender a grande Florianópolis em especial. Temos um em Rio do Sul e temos um lá em Joaçaba para pegar o oeste. Então, assim, nesse momento, por exemplo, nós temos alguns itens à pronta entrega, lonas. Acabamos de fazer, inclusive, uma reposição de estoque. E nós pulverizamos isso para as coordenadorias municipais. Porque lona, quando bate o vento e destelha a casa, ela tem que estar muito próximo para já entregar ali, cobrir, preservar o máximo possível o patrimônio. Mas nós temos itens, por exemplo, colchões, kit de acomodação, que se a empresa for começar a produzir quando der o desastre, muitas vezes não consegue acomodar aquele pessoal. Nós nos antecipamos em muitos desastres enviando a cesta básica para que depois no abrigo possa ser utilizada. Então tem essa questão envolvendo a antecipação e preparação. Mas algo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, enfim, por uma série de contingências, foi que basicamente todas as doações elas iam para Porto Alegre para depois seguir para o restante do estado. Então nós temos nesse momento um mapeamento de vários locais que podem servir de centros logísticos por todo o nosso estado. Nós temos 20 coordenadorias regionais de Santa Catarina, para que no caso de precisar fazer triagem dos itens de assistência, né, e aqui para diferenciar a Defesa Civil de Santa Catarina, eu sei que foi a primeira, eu não sei se ainda continua sendo a única, essa informação eu não tenho. Nós temos itens padronizados, foram padronizados lá em 2011 e que é feito ata de registro de preço. Então assim, nós temos contrato via ata de registro de preço para a cesta básica, para água, para colchão. Para fornecimento imediato, caso seja necessário. Para telha. Então assim, a Defesa Civil, se dela pode comprar durante e fazer a entrega. Então isso é item de assistência padronizado.
Normalmente a Defesa Civil não trabalha com donativos porque a questão do donativo ela tem que fazer chegar lá na ponta e ela, via de regra, tem que estar ligada a nível local, a estrutura municipal. Né? E se não for bem conduzida, vira um desastre dentro do desastre. A senhora citou um exemplo antes ali. Triagem de roupa. Imagina eu ter uma cidade inteira precisando de atendimento, de ajuda no abrigo, e aí eu tenho que mobilizar 50 pessoas para ficar triando roupa, porque o pessoal bota roupa suja no meio de roupa limpa e tudo vira uma bagunça. Ou eu não estou precisando de roupa e as pessoas continuam me mandando roupa, eu estou precisando de outro item, né? Mas num desastre muito grande que precisa de donativos, o ideal é o local que recebe e fazer muito bem a comunicação com a população, principalmente quem quer doar, para poder mandar o que de fato se precisa. Ou seja, com aquilo que aconteceu com o nosso vizinho, nós estamos adaptando e melhorando e colocando em prática cada vez mais planos para que, dependendo do nível do desastre, a gente consiga atender cada vez melhor a nossa população. Porque são crises em cima de crises, né? Exatamente. É isso. Mas assim, ó, pessoal, o que eu quero deixar dito para vocês, assim, o caso é, nós somos brasileiros e a nossa cultura é assim. A gente sempre está resolvendo a emergência, certo? O que a gente precisa construir na consciência de todos e todas agora é que a emergência climática vai fazer parte das nossas vidas com muito mais frequência, com muito mais volume. Então, eu acho que é muito relevante a gente construir políticas públicas. Eu, na minha opinião, acho que o prefeito, quando se elege, tem que ser obrigatório, não pode ser opcional o interesse dele pela defesa civil, tu está entendendo? Sim. Tem que haver um protocolo de compromisso que no 1º de janeiro, lá quando ele assume, dentre as obrigações constitucionais está a manutenção da equipe mínima da defesa civil e o entendimento do que é o plano de contingência. Entende? A obrigatoriedade para receber recurso. Camarada que não tem um plano de contingência, ele não consegue avaliar se ele pode pavimentar uma rua ou não, ou qual é o tamanho de drenagem. Todo mundo devia, todas as cidades, elas deveriam ter a obrigatoriedade de trabalhar os seus projetos futuros com um grande plano de macrodrenagem. E nós não temos, na verdade, essa visão e esses recursos disponíveis em alta escala. Tu acha que esse é um caminho que a Defesa Civil, por exemplo, poderia buscar construir? Porque o Estado depende que o município funcione, né? Ainda que ele faça a sua parte. Como que a Defesa Civil vem trabalhando esse relacionamento assim, com as gestões, fora os cursos de capacitação que promove e que são opcionais? Então nós temos um estreitamento muito grande com todos os municípios. Como eu falei, aqui em Santa Catarina nós temos 20 coordenadorias regionais, né? Então, dependendo de cada regional, ela tem um conjunto de municípios e esse nosso coordenador regional da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil mantém contato permanente com os coordenadores municipais de proteção e defesa civil, promovendo capacitação em conjunto, entendendo as necessidades e buscando o município, até por força da legislação, receber esse apoio complementar do Estado. Com essa renovação de administração em boa parte dos municípios a partir de 1º de janeiro, nós temos preparado, sim, capacitação, porque vai entrar muita gente que não vai entender de proteção e defesa civil, vai precisar. Nós temos a Diretoria de Gestão de Riscos e Adaptação Climática trabalhando numa estruturação, num fortalecimento das estruturas municipais de proteção e defesa civil, através do fornecimento de materiais também, instrumentalizando. E nós temos a intenção de, não digo forçar, né, mas estimular os municípios a fazer a parte deles, através de itens que serão entregues para quem tiver cumprido determinados pré-requisitos. Nós temos, de fato, defesas civis muito bem estruturadas no Estado, que independentemente da troca da administração a nível municipal, elas têm permanecido, né? Como a gente já citou antes. Blumenau, Itajaí, tem cidades que já conseguiram. E Brusque e várias outras. O desafio está naquelas cidades que ainda tem alguma recorrência de desastres e é difícil, acredito eu, que dos 295 municípios do Estado, todos já alguma vez registraram algum tipo de desastre. Alguns menos, outros mais, mas já registraram. E de que mesmo que ele tenha um único servidor, porque tem municípios muito pequenos no Estado, mas que essa pessoa saiba
o que está fazendo, saiba o que fazer, saiba como acessar recursos, saiba como atender a população, porque é a preocupação de todos, da administração pública municipal e da nossa, é aliviar o sofrimento da população quando acontece um desastre. É propiciar tempo com o monitoramento para a população não ser pego de surpresa. É evitar mortes. Então, assim, nós aqui no Estado fizemos destaque para o aviso que tivemos essa semana de a passagem de uma frente fria que trouxe chuva temporal para o estado, como a gente falou, Timbé, Jacinto, lá em São Domingos, e ela atingiu o estado vizinho e enquanto no nosso estado conseguimos não ter danos humanos, né, tivemos ocorrências bastante graves que foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, pessoas que estavam, até depois eu vou falar sobre essa campanha nossa, foram atravessar vias alagadas com veículos, o veículo foi levado e tiveram que ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, tanto no sul do estado quanto aqui na Grande Florianópolis. No Paraná, infelizmente, uma menina foi arrancada de dentro de casa numa enxurrada e foi encontrado o corpo hoje, 2 anos, General Carneiro, Nossa, infelizmente. Então, assim, enxurrada durante a madrugada, infelizmente ninguém conseguiu fazer nada. O ideal é sistema de monitoramento, avisar com antecedência, só que isso custa dinheiro. E não é todos os estados que têm. E não, nem todos os estados, nem todos os municípios. E aí, voltando naquela questão, né, nós identificamos nos desastres do ano passado e desse ano que boa parte dos óbitos em Santa Catarina aconteceram por pessoas que foram atravessar vias alagadas. De bicicleta, a cavalo, de trator, de moto, de carro. Tivemos pelo menos um caso de cada uma dessas situações. A Defesa Civil já fez uma campanha, mas vou aproveitar o espaço para fortalecer de que, em caso de via alagada, não transitar, não tentar atravessar. Na melhor das hipóteses, pode ser que a pessoa perca o carro, né? Dá o calço hidráulico e vai ter depois só uma despesa muito grande. Mas na pior das hipóteses, o carro pode ser levado e a pessoa ser levada junto com ele e vir a perder a vida. É isso aí. Bom, gente, para finalizar agora a nossa conversa de hoje, o que eu quero deixar dito para você que está nos ouvindo em casa? A gente sempre acha que não vai acontecer conosco. No Rio Grande do Sul, a gente viu uma situação em pessoas de alto poder aquisitivo, altíssimo poder aquisitivo, que se limitavam a ver as imagens de um efeito climático e talvez se emocionar e pensar em doar, ajudar, mas na circunstância de serem socorridas, né, de vítimas. A história foi muito dramática, né? As pessoas foram retiradas de Eldorado, a cidade praticamente inteira teve que ser evacuada e elas iam para a beira da rodovia e se deslocavam para outros pontos de abrigamento nesses caminhões baú de pé. Parecia uma coisa assim, ó, guerra, cenário de guerra, uma coisa. E não é que isso vai acontecer com você, e não é que eu quero trazer essa pauta negativa, mas todas as pessoas têm que entender o mínimo sobre defesa civil. E eu acho que um trabalho também, Coronel, não só esse que vem sendo desenvolvido por vocês com excelência, de capacitação das gestões públicas, eu acho que a gente tinha que ter uma página ali na Defesa Civil, algo que dissesse, ó, se você pensa em ser voluntário, o que você precisa saber? Para que as pessoas também entendam como podem ajudar numa situação de crise, que elas estejam alertas e atentas a isso daqui por diante, né? E, no mais, eu não posso terminar esse podcast, que ele acaba ficando tristão. Eu estava toda animada quando te recebi, agora nós estamos igual dois. Porque aí vou dizer para vocês o que acontece. Deve ser na cabeça do Laureano também. Vai vindo aquelas imagens na cabeça da gente. E vai nascendo uma dor no coração. E esse, eu acho que é o podcast mais triste que eu já fiz até hoje, né, pessoal? A gente vai ficando murcho, doído por dentro. Além de prestar minha homenagem à Defesa Civil, a dizer para vocês que estão nos assistindo que o que tem em Santa Catarina ninguém tem. A gente tem uma Defesa Civil de excelência para dar aula no nosso país. É relevante quando você tiver um tempinho, dar uma olhada no que é o seu papel num momento de desastre, de crise, porque não vai parar por aí. Os tempos que se avizinham são de mais e mais desastres. E o recado de ouro, a dica de ouro desse podcast é essa. Se estiver chovendo muito mesmo,
muito. Não tenta atravessar uma via de qualquer jeito por sua conta e risco, porque você pode se lascar. É isso, né, coronel? Eu acho que esse é o principal recado, né? Porque o bem material, de uma forma ou de outra, a pessoa consegue substituir. Não, a gente quer preservar o máximo possível. Agora, infelizmente, é a vida que é o bem mais precioso. Se a pessoa se colocar em risco e acabar sendo vitimada, a gente não tem o que fazer. E pelo levantamento que nós fizemos, os óbitos que nós tivemos no estado, não foram muitos, mas toda a vida é importante, a gente tem que preservar, acabaram acontecendo majoritariamente nessa situação. E aí, concordando com a senhora, a gente começa o papo mais animado, mas eu acho que é porque a gente vai lembrando do que vivenciou. A senhora, mais recentemente, lá em Eldorado, eu tenho algumas lembranças também dos atendimentos aqui no estado, em especial, outubro e novembro do ano passado, ainda atuando no Corpo de Bombeiros, o cenário que atingiu o nosso Alto Vale. Então, é impossível não lembrar do sofrimento das pessoas, não se compadecer com isso, e saber que a gente tem que trabalhar duro, tem que se preparar, tem que unir esforços. Defesa Civil somos todos nós, mas vou levar a alegria de nós termos pessoas como a senhora com iniciativas valorosas para apoiar o estado vizinho, para apoiar aqui o nosso estado, levando a palavra da prevenção, das pessoas buscarem se informar a respeito de defesa civil, e que a gente siga melhorando a nossa estrutura e atendendo cada vez melhor a nossa população. Obrigado, meu irmão. Só peço que Deus te abençoe, né? E a todos esses inúmeros heróis invisíveis que estão reunidos nas defesas civis das cidades. E vou terminar deixando um presentinho para ti e o outro para te levar para o meu amigo Fabiano. Pode deixar que eu entregue em mãos para ele. Como lembrança do nosso bate-papo, que teve como objetivo, mais que tudo, sensibilizar as pessoas ao entendimento de que defesa civil é quem, coronel? Somos todos nós. É isso aí. Um beijão, pessoal, e até o próximo bate-papo.